significativos ou nocionais, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos de verbo, quando o verbo funciona como intransitivo e quando ele funciona como transitivo. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de cada verbo, nocional ou significativo, né? O primeiro verbo significativo ou nocional que eu vou falar como exemplo é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, lembrando, é aquele que não necessita de complemento para ter sentido completo, né? O próprio verbo já é expresso na oração e ele é próprio que dá sentido na oração. Olha só, se eu digo assim, Fabiano viaja muito. Quem é o verbo? O verbo é viajar, viaja, ok? Gente, só lembrando, a palavra mais importante de uma oração é o verbo. Por quê? Porque quando você foca no verbo, quando você descobre o verbo, a partir dele você descobre o sujeito, você descobre o objeto, você descobre o advérbio. Então, com uma dica, para se fazer uma boa análise sintática, você sempre comece pelo verbo, tá? Olha só, o verbo tá aqui, verbo viajar, né? Se eu digo para vocês assim, Fabiano viaja, tiro muito, vocês conseguem entender aquilo que eu estou falando? Sim, porque Fabiano viaja. Viaja, a ação que o sujeito tem em relação ao verbo viajar já está expressa no próprio verbo. Porque você não precisa de nada mais, você não precisa de alguma palavra para complementar o verbo para ele ter sentido completo. Então, viaja aqui é o meu verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não necessita de nenhum objeto para dar sentido a ele. Fabiano viaja, não importa se é muito, se é pouco, se é às vezes ou se é sempre, não importa. Importa que ele viaja, tá? Então viaja do verbo viajar, neste caso aqui é um verbo intransitivo, ok? Fazendo a análise sintática rapidamente desta oração, se você quer descobrir o sujeito, você vem no verbo. Viaja. Quem viaja? Faz a pergunta quem é o verbo. Quem viaja? Fabiano. Fabiano, então, eu descobri, é o meu sujeito. E o muito? Ah, professora, ele está acompanhando o verbo. Sim, ele está acompanhando o verbo, mas ele não completa o sentido do verbo. Ele muda o sentido do verbo. Ele faz o quê? Não é que ele muda o sentido do verbo, ou seja, ele dá uma circunstância ao verbo, né? Como que quanto, né? Quanto que o Fabiano viaja? Viaja muito. Então, este muito, ele está dando uma circunstância ao verbo. Se ele está dando uma circunstância ao verbo, ele é um adjunto adverbial. Nós já estudamos isso no bimestre passado, ok? Então, eu estou voltando, eu estou falando de verbo intransitivo. No caso aqui, o viaja é verbo intransitivo. Ele não necessita de um complemento para ter sentido completo. Ele caminha sozinho na oração, ok? Verbo transitivo. Olha, deu uma apagadinha aqui, a hora que eu passei a mão. Verbo transitivo, outro verbo significativo ou nocional. O verbo transitivo, lembrando, é aquele que necessita de complemento. É aquele que precisa do objeto para dar sentido a ele, ao verbo. O verbo transitivo, o transitivo, ele pode ser direto e indireto, né? O verbo transitivo direto, os dois exigem complemento, os dois exigem objetos. O direto, o transitivo direto, ele não necessita de preposição. Ele pede complemento sem preposição. Olha só o exemplo. Márcia comeu pizza. Quem é o verbo? O verbo é comeu. Quem comeu? Márcia. Márcia é o sujeito da oração. Aí você fala assim, tá bom, professora, mas se eu chegar aqui e falar para vocês, Márcia comeu. Tá bom, professora, mas comeu o quê?
Olha só a perguntinha. Comeu o quê? Pizza. Pizza aqui é um complemento verbal. O porquê é um complemento verbal? Complemento verbal porque está completando o sentido do verbo comer. Porque sem o complemento, a minha oração fica incompleta. Márcia comeu. Comeu o quê? Pizza. Então, exigiu um complemento, né? Isso aqui está completando o verbo. Portanto, esta palavra pizza é um complemento verbal, que nós vamos falar na próxima sequência. Complemento verbal, ok? Depois, então não exige preposição. Olha só como é fácil ver que não tem preposição. O verbo está aqui, não está aqui? Comeu. Logo o objeto vem logo em seguida dele. Tem alguma palavrinha aqui no meio que divide, que liga esses dois termos? Não. Então, este complemento verbal não exige preposição. Não tem nenhuma palavrinha aqui que liga o quê? O objeto ao verbo, ok? Agora, indireto, transitivo indireto. Márcia gosta de pizza. Márcia, quem é o verbo? Gosta. Quem gosta? Márcia. Márcia é o sujeito, né? Márcia gosta. Se eu chego aqui, tampo isso aqui e eu falo assim pra vocês, pessoal, a Márcia gosta, Márcia gosta. Aí vai falar assim pra mim, mas professora, Márcia gosta de quê? Aí eu tenho aqui de pizza. Toda essa expressão de pizza está completando o sentido do verbo gostar. De pizza também é um complemento verbal. Ok? Tá bom, então aqui ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem o verbo, certo? E depois tem o complemento pizza. No meio deste verbo e no meio deste complemento tem uma preposição. A preposição é uma palavra invariável que serve para ligar dois termos ou duas palavras. Tá aqui, gosta e pizza. Tem a preposição, não está ligando gosta a pizza? Isso aqui é preposição. Quando o verbo exige um complemento acrescido de preposição, este verbo denomina-se transitivo indireto, ok? Estamos falando de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Aí, professora, você comentou que existe o complemento verbal, né? Que é aquela palavra que completa o sentido do verbo transitivo, né? Ou direto ou indireto. Então, quem são os complementos verbais? São eles aqui, ó. Objeto direto e objeto indireto, ok? Lembra lá do exemplo de Márcia comeu pizza, ok? Olha só, Márcia comeu pizza, eu disse que esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, ok? Por quê? Porque ele pede complemento sem preposição. Porque o complemento verbal, né, sentido, completando o sentido do verbo, ele não vem acompanhado de preposição. Eu disse aqui, ó, complemento verbal, né? Que tipo de complemento verbal é a pizza? Ora, se o meu verbo é transitivo direto, o complemento verbal será o quê? Objeto direto. Pronto. Pizza é objeto direto. Pizza é o complemento verbal do verbo comer aqui nessa oração, que é o objeto direto. Fácil. Lembrando que aqui entre o verbo e entre o objeto, né, outro objeto direto, não tem preposição, por isso que ele é direto, ou seja, diretamente ligado ao verbo, ok? Depois, um outro tipo de complemento verbal é o objeto indireto. Gente, isso não é novidade para ninguém, todo mundo já viu isso, tá? Objeto indireto. O objeto indireto, ele
completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Lembra que eu falei de Márcia gosta de pizza? Olha só, gosta é o verbo, né? Verbo gosta de quê? Se está exigindo preposição de, ó, de que. É um verbo transitivo indireto, ok? Márcia gosta de pizza. De pizza está completando o sentido do verbo gostar. De pizza, se está completando o sentido do verbo, opa, é um complemento verbal. Que tipo de complemento verbal pede um verbo transitivo indireto? Objeto indireto. Então, de pizza é um objeto indireto, ok? Então, veja que aqui no direto eles estão ligados, verbo e objeto, diretamente, sem interferência. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Aqui, ó, existe quem? Uma preposição. Lembra que eu falei que a preposição é uma palavra invariável que serve para ligar dois termos? Aqui, ó, um termo, dois termos. Gosta e pizza. O verbo está ligado ao seu objeto aqui através de uma preposição. Então, o verbo gostar, se pede preposição, é um verbo transitivo indireto. Automaticamente, o seu complemento é um objeto indireto.